convidei hoje a vereadora Eleika Bezerra, do PSL, para a gente comentar as últimas decisões da mesa diretora da Câmara Municipal do Natal e também do plenário da Câmara ao aumentar a verba de gabinete. Ela que se mostrou contra esse aumento da verba de gabinete. Bom dia, vereadora Eleika. Bom dia, obrigada pelo convite e cá estou tentando esclarecer aquele que tiver ao meu alcance. Claro. Vamos começar pela segunda decisão, que foi a decisão de plenário na última... Hoje é quinta, né? Na última terça-feira à noite, né? Um projeto que chegou de surpresa e votado rapidamente. Pendurou aí uma conta para o ano que vem, a partir de abril do ano que vem, um aumento da verba de gabinete dos vereadores. Por que a senhora se mostrou contra a medida? Uma rápida explicação. Primeiro, eu estava ausente, eu fui a Recife para uma consulta médica e cheguei no meio final da tarde da terça-feira. E ontem, quarta-feira, tive essa surpresa, nada agradável, duas grandes surpresas. Uma delas foi essa, a outra oportunamente também poderemos abordar. A exoneração dos servidores, né? Exoneração, né, de servidores, que é algo muito a partir do estranho. dia 18. Mas oficialmente não se divulga ainda, é só dos corredores, tá, né? Então, mas o aumento, se a senhora tivesse em plenário, estava viajando, ia votar contra? Tranquilamente. Não teria a menor dúvida, até porque eu tenho, na prática, eu tenho números nas minhas mãos. Eu sempre achei um exagero cada vereador ter 18 mil reais como verba de gabinete, 18 mil mensalmente. Que são os valores de hoje. Então, 18 mil por mês para cada vereador. Para cada gabinete de vereador. Para você ter ideia, ao longo de janeiro a novembro, né, nós utilizamos sem muitas preocupações, fazendo uma economia normal, 72 mil reais, ou seja, nós utilizamos 36% do total dessa verba. E encontramos o vereador Ari Gomes, que utilizou 28%. Então, como é que se aumenta uma verba já bastante razoável? A senhora acha que a verba hoje é generosa? Mais do que generosa, generosíssima. Eu sei que é uma verba indenizatória para cobrir despesas do exercício do mandato, mas eu queria que a senhora detalhasse que tipo de despesa é coberta por essa verba indenizatória, vereadora Eleika? Vou tentar. Material de expediente, certo, telefone, todas essas modernidades, não é? Que se paga, se pode pagar inclusive pacote de dados, assessoria, celular, combustível. Pode ter, inclusive, com esse recurso, você pode pagar assessoria contábil, assessoria jurídica. A verdade é que toda a parte de computação, de coisa, mas dá tranquilamente. Eu perguntar. Além, quer dizer, não é nem pedindo desculpa para perguntar, não. São dados públicos e a gente precisa detalhar. Por exemplo, a senhora falou em material de expediente. A Câmara não fornece nenhum material expediente aos vereadores, ele tem que comprar? Não, ele compra dessa verba. Então, eu tenho até aqui por mês os nossos gastos, né? Mas, de qualquer maneira, eu digo que o que muito me impressiona é que, num momento desse, que não há primeiro, não há necessidade. Depois, diante da crise que vive o Brasil, o Rio Grande do Norte, Natal e a Câmara. Para você ter ideia, serão certamente exonerados cerca de 450 assessores parlamentares e assessores técnicos. Está anunciado que isso vai acontecer nos próximos dias, aqui 2, 3 dias. Isso. Por quê? Porque não tem dinheiro, então não vai pagar. Esse pessoal não vai receber praticamente meio mês de dezembro. Eu perguntei, aliás, eu comecei essa entrevista pela segunda notícia, mas essa primeira é a exoneração de servidores comissionados a partir do dia 18, para reequilibrar as contas da Câmara. Aí, por um lado, você tenta equilibrar contas e, por outro, aumenta o gasto. Deixando de pagar salário, pessoas que vivem exclusivamente deste valor que recebe aí, enquanto assessor parlamentar, assessor técnico, etc. E aí, ao mesmo tempo, você estoura, né, para o próximo ano, porque deste ano para o próximo, essa situação que nós estamos vivendo aí, nacional, estadual e municipal, não vai se alterar, se tiver que se alterar, que Deus aconteça, vai ser aos poucos. E como é que se dá um aumento desse? A quem interessa? Para quê isso? Eu, sinceramente, acho que uma
tremenda irresponsabilidade. A senhora estava ausente, repita a informação que a senhora trouxe para a gente, mas como é que isso foi articulado, vereadora Eleika? A senhora tomou conhecimento? Alguém ligou para a senhora? Não. Ao chegar ontem, quarta-feira, ontem foi 12, né? 12. Hoje é 13 de dezembro. E eu fiquei bastante assustada com duas decisões que foram assim repentinas e não foram anunciadas, não é? Para você ter ideia, outra crítica que eu faço é que neste mesmo dia foram aprovadas 349 emendas na segunda-feira, desculpe, em 1h30. 349 emendas da chamada LOA, não é? A lei orçamentária anual. Né? Então, eu vou dizer, é muita irresponsabilidade. E eu não tenho nenhum compromisso com isso. Meu compromisso é com a população de Natal. A senhora disse que trouxe os seus gastos aí, só para a gente ter uma ideia. Eu trouxe. A senhora pode informar? Mas eu tenho assim os valores. Claro. Né? Os valores, por exemplo, janeiro, 7 mil, eu vou arredondar o final até porque comunica melhor. 7.700. O gasto mais alto foi em maio, 9.200. E o mais baixo, por enquanto, novembro, 2.600. 2.590, 2.600. Tá, a verba de 18... Então isso vai ser 22 agora, viu? Tá, mas da verba de 18, o que a senhora faz com o dinheiro que sobra? Infelizmente, ele volta para a própria administração da Câmara, que eu não sei o destino. Porque até se você pudesse, não, vamos encaminhar isso para algo que tenha repercussão na saúde, na educação, mas não sei. Cadê esse dinheiro? Então, para onde é que vai? Tem direito a 18, eu vi aí que a senhora tem mês aí que gasta 7, 8... 3, 5, 2. E aí esse dinheiro volta para a gestão da própria Câmara. A gestão, né? E que a gente não sabe a destinação. Desculpe assim, mas é muita irresponsabilidade. Me diga uma coisa, a senhora deve ter conhecimento do déficit que a Câmara tem hoje, né? Que inclusive está motivando as exonerações dos cargos comissionados. Fala-se aí de algo em torno de 800 milhões, beirando aí R$1 bilhão. A senhora tem conhecimento desses números? Em termos, assim, globalmente, né? Estou sabendo que a Câmara deve aluguel, deve pessoal, que é algo muito sério, né? Há rumores de que não está recolhendo devidamente, mas isso são rumores, por favor. Não está recolhendo devidamente a Previdência, né? Então, aluguel, pessoal, dever pessoal é uma coisa muito séria, muito grave. Eu soube que a Universidade Federal quis tomar o prédio porque aquele prédio hoje é da Universidade. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Até onde me consta, não sei se ele custa R$70 mil, e tem também aluguel em frente. Tem outro aluguel em frente que poderia ser dispensado. Se eu não me engano, é a na Rua Jundiaí. Não, a Arquidiocese já entregou. Não, desculpe. O anexo. Inclusive, o nosso gabinete é aí. A Arquidiocese é aí. E tem também a Procuradoria em frente. Na própria Rua Jundiaí, em frente à Câmara, tem também aluguel. A informação que eu tenho é que houve cobrança por parte da Universidade Federal. Os aluguéis em atrás são muitos. E também da Arquidiocese. Sim, realmente. Isso está em aberto, quer dizer, os dois. Eu não posso confirmar os detalhes, mas o que circula é que os aluguéis estão em atraso. Mas não sei quanto. Não tenho assim. A senhora é vereadora, integrante da casa, pelo modo que fala, muita coisa a senhora fica sabendo pelos corredores. Não há transparência na Câmara Municipal do Natal? Não se cobra transparência da atual mesa diretora? Pode ser até que seja um momento que eu deva ser mais atenta, apesar de que às vezes sou muito atenta para determinados detalhes, mas acho que devo ser mais atenta ainda. E na hora dessa, por exemplo, dessa crise, vamos chamar financeira, saber exatamente quanto deve, a quem deve e qual é a perspectiva de pagar. Né? Como vereadora, detentora de mandato em Natal, a senhora já foi informada sobre as exonerações a partir do dia 18? Só nos corredores. Inclusive ontem, num pronunciamento que eu fiz em plenário, solicitava
né, a mesa diretora da Câmara, que informasse a nós todos, vereadores, essa exoneração, quando vai acontecer, haveria retorno, porque disse, não, há um retorno, quando há retorno. Veja o detalhe, prestação de contas. Quem vai fazer essa prestação de contas deste mês, se, vamos dizer, assessores que fazem isso, que têm domínio sobre o assunto, esses assessores vão estar exonerados. Eles não vão poder apresentar uma prestação de contas se está exonerado. Quem vai fazer essa prestação de contas? Então, nada disso foi oficializado até agora. Somente corredores. Os exonerados serão cargos comissionados. Os efetivos não vão dar conta, não, de todo esse serviço? Bom, aí a dúvida até saber. Os gabinetes também vão ser exonerados. Os assessores, porque cada gabinete tem 10 assessores. 10 assessores. Que é um número, assim, um pouco exagerado. Apesar de que eu preferia ter menos e que fossem mais bem remunerados. Até para a gente ter pessoas mais qualificadas. Né? São 10. E tem também a questão das comissões, né? Que é uma coisa muito grave, que eu sempre tive uma posição sempre muito crítica, né? Uma casa legislativa funciona com comissões. Nós tínhamos 10 comissões e a partir do ano passado passamos a ter 16, aliás 17 em um especial, quer dizer, 70% de aumento de comissões. Essas comissões, infelizmente, para elas tem, já esqueci até do número de assessores que tem, e muitas delas não se reuniram uma única vez, pelo menos nesse segundo semestre, que nós temos um controle. Ou seja, são comissões que estão no papel, mas não estão funcionando. Algumas funcionam, mas muitas outras não. E tem comissões que têm 15 assessores, e outras têm 2, e outras têm 1. Então está muito desarrumada a casa. Vai precisar uma recomendação do Ministério Público para um corte desses cargos comissionados, da ordem de 100, 110 cargos comissionados. Eu queria dar um dado bem objetivo. Chegou também um projeto de lei lá para diminuir esses cargos. Só que atualmente esses cargos somam 450 assessores parlamentares e técnicos. E a proposta, em vez de reduzir, aumenta para 497. Quase um absurdo. 50 quase 50 a mais. Então, eu acho que estão brincando com o dinheiro público. Olha, o professor Leandro, que mora em Extremóis, está perguntando aqui, mais algum vereador ficou contrário a essa matéria, além da senhora, que é de conhecimento público? Eu desconheço, porque como eu disse, eu estava ausente, eu fui a Recife para uma consulta médica, cheguei ao final da tarde e voltei ontem. Então, vamos ver o que é que a senhora não chegou a conversar com outros colegas, não, sobre o assunto, não, né? Eu percorri ontem os gabinetes do térreo, dizendo que eu ia, no plenário, que eu ia levantar esse ponto e denunciar. Assim eu fiz. E aí, fica agora a critério de cada um se pronunciar, se é a favor, se é contra, ou antes pelo contrário. É isso. Eu queria agradecer a presença aqui do nosso programa da vereadora de Natal, Eleika Bezerra, do PSL, e comenta com a gente não só a questão do aumento da verba de gabinete, mas também a notícia da exoneração de cerca de 450 cargos comissionados que poderão ser, aliás, poderão não, vão ser exonerados a partir do dia 18. Como é que a senhora vai fazer no seu gabinete? Já vai fechar no dia 18? O que é que eu posso fazer? O que é que você faria? Ia ficar sozinho lá. No aguardo, inclusive querendo que isso seja oficializado, que não foi ainda. Mas acho que... Ontem, quando a senhora fez esse questionamento no plenário da Câmara, não houve resposta? Houve lá um vereador que eu acho que não merece nem comentários, achando que eu poderia não utilizar esses cargos, né? Mas, sinceramente, eu digo muito que eu tenho admiração por 3 figuras da humanidade: Cristo, Marx, não sou marxista, mas admiro muito, né? E Freud. Eu acho que Freud explica muita coisa. Obrigado, vereadora Eleika, do PSL. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Tuas ordens para esclarecer. Bom 2019, Feliz Natal para nós todos, né? Um melhor ano para nós todos. É isso aí. Obrigado. Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Hoje não tem RN Acontece na Band. Está começando a programação do Carnatal e a Band está com uma grande cobertura
deste evento aqui em Natal, uma banda que tem se notabilizado nesses grandes eventos. Um abraço para o Carlos Bastos, que é diretor da Band. Meu programa hoje não tem, amanhã também, segunda, e eu volto na terça-feira na Band Natal com RN Acontece, hein? Sempre às 11h30 nesse período de horário de verão. Mas amanhã eu tô aqui de volta e daqui a pouquinho, Fé na Vida com Padre Francisco Fernandes. Não perca o programa. Um abraço a todos, tchau!